Olá, tudo bem? Pois é, nós estamos aqui no Pontuando para conversar um assunto com vocês. Vamos falar um pouco de sabedoria. Olha bem, sabedoria é algo filosoficamente discutível, né? A filosofia deve ter uma série de conceitos a respeito do que vem a ser sabedoria. Existem pessoas que são mais ponderadas, independente da cultura que elas possuam, mas elas são mais ponderadas, sabem fazer uma avaliação racional, mas também sabem levar em consideração as questões sentimentais. Muitas são pessoas intuitivas e outras são aquelas que, com a instrução do seu instinto, que elas tornam consciente de alguma forma, elas conseguem tomar atitudes. O que o leigo, o que não é estudioso daquela função especificamente, como por exemplo eu me sinto, né? Eu não vou definir para você sabedoria com todo um cabedal de conhecimento que eu não tenho. Ou então o que nós teríamos que fazer para poder chegarmos a alguma conclusão a respeito do que fosse, como que se definiria, qual seria o conceito, ou pelo menos uma definição, né, que não é exatamente a mesma coisa que conceito, de sabedoria. Bom, em primeiro lugar, a gente precisaria de estudar alguns clássicos, alguns autores, né, da filosofia, e a gente não precisa se ater à filosofia eurocêntrica, não, ou centrada na Europa, que é aquela que se permeia os nossos estudos aqui na atualidade, ou que pelo menos é hegemônica no mundo. A gente pode dar uma olhada nas filosofias orientais, chinesa, de outras nacionalidades ali, Vietnã, o Japão, algumas tribos indígenas, alguns povos como os astecas, maias. Bom, a gente pode estudar a filosofia olhando os próceres da civilização, de cada uma das civilizações antigas, e ver se a gente encontra algum conhecimento onde esse conhecimento nos daria uma matriz de pensamento. Esse é o primeiro, buscar o conhecimento. Agora, buscar o conhecimento, a gente tem que ter fontes confiáveis, né? Eu, por exemplo, quando quero pesquisar um artigo, uma, alguma coisa que eu não conheço nada, eu vou estudando pela, pelos artigos científicos da internet. A internet é um mundo às nossas mãos, né? Você vai lá, digita no Google, você acha algumas coisas, mas a gente tem que ter critério. A primeira coisa, então, seria a gente procurar o conhecimento na matriz, na sua matriz. Os grandes filósofos, os estudos sobre esses filósofos, quem decodifica suas falas e seus pensamentos. Nós temos algumas pessoas aí que falam muito, de maneira muito bacana, muito interessante, muito assertiva. Karnal, o Cortella, o Clovis, que são pessoas que têm uma linguagem próxima, conceitual, bem conceituada, bem estruturada, mas que é próximo ao público e você pode confiar neles. Existem outros, obviamente. Bom, essa é a primeira vez, o primeiro viés. Nesse primeiro tópico, você, a partir disso, vai começar a observar o que as outras pessoas estão falando. Então, eu diria que isso aí seria uma espécie de empatia, ou seja, quem que pensa o que a respeito daquele assunto, por exemplo, sabedoria, né? Existe uma coisa chamada sabedoria popular, que ela estaria no inconsciente de certas pessoas e que reúne algumas coisas. Por exemplo, o que você sente? O homem tem o coração às vezes decide muita coisa. O que você pensa racionalmente daquilo? Elegendo fatos, né? Elegendo argumentos que você buscou em algum lugar ou dentro de si próprio. A intuição faz parte do nosso ser, da nossa inteligência. É um conhecimento que vem de algum lugar que nós não sabemos de onde é que é. Faz parte, né? Ligar aí os insights da vida que nos dão soluções, às vezes, que a gente não tinha um encaminhamento para elas. E o instinto, porque nós temos instinto de sobrevivência, a gente tem alguns instintos a respeito das coisas mais terra a terra, as coisas que mais nós vivemos no dia a dia. Então, essas quatro funções as pessoas têm. Uns têm mais racionalidade, outros são mais emotivos, outros são mais intuitivos e uns são mais instintivos. Não depende tanto da sua posição social, não depende tanto do seu nível de escolaridade, mas depende muito da sua vivência. Tem gente que tem um nível de escolaridade muito grande, mas tem pouca vivência. Tem gente que tem
muita vivência e pouca escolaridade. E consegue dar soluções a certos problemas. Claro que quando o problema é muito técnico, você precisaria de mais do que a sabedoria, você precisaria da instrução que viesse a fundamentar essa sabedoria. Tudo isso é bacana. Muito bem. Empatia. O que seria empatia? A empatia seria você olhar os conceitos pelos olhos dos outros, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo muito bom, eu não sou douto, eu sou um comum nessa causa, eu sou uma pessoa leiga, mas, por exemplo, eu estava lendo Schopenhauer e, sem muita profundidade, achei um artigo que fala sobre ele, né? E ele fala sobre o amor. Ele fala que o amor é fundamentado na vontade do ser humano reproduzir. Então, que você se apaixona pela pessoa, movido pelos seus hormônios, pelos seus instintos, quer dizer, seria uma coisa puramente instintiva, e você amaria o outro, no caso eu, a outra, no caso ela, o outro, e estaria a fim de perpetuar a espécie. Ele viu o amor dessa forma. Então ele falou que toda aquela montagem das estruturações, das perdas de liberdade, aquele sofrimento, aquela coisa toda, serve única e exclusivamente na visão dele para a perpetuação da espécie. É claro que essa visão que eu estou passando aqui é uma visão rasa. Eu li o artigo e a gente poderia, né, discutir demais o que ele disse. Ele tem certas razões dentro desse texto que eu não vou discutir aqui porque eu não lembro. Mas a gente poderia pegar o texto aqui para ler e ele naturalmente ele se aprofunda mais, porque afinal de contas ele era um filósofo e era um filósofo respeitado, ainda até hoje ele é respeitado em certas colocações dele. Mas como ninguém tem a verdade absoluta, muitos filósofos falam sobre a mesma coisa, sobre o amor, por exemplo, ou sobre a sabedoria, e nós teríamos que colher as reflexões mais profundas de cada uma dessas pessoas, inclusive associadas às suas culturas, aos seus tipos de personalidade, que cada um contribui para a gente chegar a uma verdade. E é assim que a gente, leigo, cidadão comum, poderia chegar a uma conclusão. Por exemplo, quando ele fala a questão do amor ser puramente, vamos dizer assim, de fundamentação instintiva para prosseguir com a prole, eu pergunto o seguinte: e se você nasceu homossexual? Você tem o instinto de ter a prole, né? E como é que a gente fala? Como é que seria o tópico amor incondicional? O amor que você tem por uma pessoa que você gosta tanto dela, que você sabe que você não vai ficar com ela, mas deseja a felicidade dela com outro. Seria um amante espetacular, né? Que ele ama e ele não vai tocar, ele não vai ficar com o objeto do amor dele para ele, não vai ter a posse desse amor. Ele vai respeitar, por gostar tanto daquele ser, ele vai respeitar e vai achar que aquela pessoa que tem muito significado na vida dele possa ser feliz de uma outra forma que não com ele. Como é que se explicaria isso aí? Onde é que estaria o instinto, né, de proliferação, ou melhor, de perpetuação da prole? O amor das mães, o amor condicional também, o amor que dá um pedaço, né? O filho é visto como um pedaço de si. Quer dizer, nós teríamos que discutir muito a questão do que seria o amor e onde é que ele estaria fundamentado. Bom, a partir do momento em que você fez essa trilogia, procurou conhecimento, discutiu, tentou ver pelos olhos de outros filósofos, pelos olhos de outras pessoas, em outras situações, na variância da sociedade, a sociedade japonesa, a sociedade chinesa, a sociedade americana, a sociedade inglesa, francesa, brasileira, latino-americana, indígena, outras etnias, africanos, por exemplo, como que essas pessoas veem esse mesmo conceito que você está vendo? Eu chamaria isso de empatia, talvez até não muito corretamente, mas assim, tentar enxergar o conceito que você está defendendo pelos olhos das outras pessoas. E aí você vai buscar mais conhecimento. Bom, e depois que você tiver posto aquele conhecimento, eu vou eleger o altruísmo. O que seria o altruísmo? O altruísmo seria você poder chegar até as pessoas e dizer daquilo que você leu, que você procurou saber, para fundamentar conhecimento. Por que isso? Porque uma sociedade que evolui com trocas mercantis, eu preciso disso, você precisa daquilo, eu tenho essa capacidade, você tem aquela, a gente faz essa troca, a moeda de circulação, ela faz o papel de meio, né? Mas na realidade o fundamento da troca é a troca. A moeda é apenas o meio de passagem. Claro que
no nosso mundo atual, a moeda vale muito mais do que a própria mercadoria. O entendimento é diferente, mas em princípio a moeda seria uma facilitadora de troca mercantil. Quando você vai, por exemplo, a um psicólogo, você paga uma sessão a ele. É uma troca mercantil. Mas essa troca que eu estou propondo não é uma troca mercantil, é uma troca altruísta, né? Eu estou passando para você. Perceba que no momento que você passar e que você quiser passar aquilo para outra pessoa, sem querer passar como uma verdade, mas apenas como um ponto a ser discutido, essa pessoa vai interagir com você e você vai ganhar conhecimento. Você vai ter, o seu sucesso vai ser ver a visão do outro compondo com você. Muito bem. Então essa minha preleção aqui é uma preleção sem grandes fundamentação. Eu não sou um sábio, não sou lá os sábios de Sião, não sou lá os sábios do Antigo Egito, os sacerdotes, não sou nenhum pajé. Sou um ser humano comum, tenho minha formação, outras têm umas melhores do que a minha, piores. Eu poderia dialogar com todas essas pessoas, desde que eu conseguisse me fazer entender ou entender quem estivesse na interlocução comigo, mas eu continuo sendo um ser humano comum que não estuda especificamente a questão da sabedoria e sequer a questão do amor. Bom, eu estou fazendo essa preleção para a gente poder exatamente ter esse viés de discussão. Você pode falar nesse vídeo, deixar seu comentário, fundamentar, trazer conhecimento para mim e quem sabe você terá buscado alguma coisa da minha visão, né, do mundo, sobre a questão da sabedoria, sobre a questão até do próprio amor. Ok? Esse vídeo, então, é um vídeo sobre sabedoria? Amor? Não. Esse vídeo é um vídeo de uma pessoa comum dizendo que você, pessoa comum, pode fazer por si mesmo buscando conhecimento. E ao buscar conhecimento, nunca guarde-o para si, passe para os outros. Hoje em dia nós temos essa ferramenta da internet em que um ser humano comum pode fazer um vídeo e ser ouvido por outros. Eu acho muito importante que a gente faça esses vídeos, que as pessoas nos ouçam, que elas se motivem a fazer os delas também e que a gente faça a troca de informação fidedigna, fiel, sem aqueles preconceitos, sem a ideologia, que é uma cartilha que vai dizer, uma catequese, uma cartilha que vai dizendo para você onde você pode seguir e onde você não pode. A gente tem que ser livre, então faça por si mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.